Meu nome é Antônio Alberto Bruneta. Aqui na Fronteira Sul eu trabalho há 2 anos, mas eu sou professor desde o ano de 1998. Esse é o meu 14º ano como professor. O que levou a estudar a sua matéria? Eu leciono Sociologia da Educação. Na verdade, a Sociologia da Educação é uma área híbrida de conhecimentos da Sociologia, mas que tomam como objeto questões educacionais. Então é a Sociologia olhando para os processos escolares, é a Sociologia olhando para os processos educacionais. Eu me formei em Ciências Sociais, numa instituição pública do interior de São Paulo, chamada Unesp, uma universidade pública. Me formei em 98, em licenciatura, e depois em 99 concluí o bacharelado. Quando eu concluí o bacharelado, a minha monografia, ela teve origem num trabalho que eu fiz de estágio numa escola de ensino supletivo no centro da cidade de Araraquara, no período noturno. Eu vi 5 policiais fazendo ronda dentro da escola. E eu senti que na postura dos policiais eles ameaçavam os alunos e não os protegiam. Isso me incomodou de tal maneira que eu resolvi estudar a violência dentro da escola, as manifestações da violência dentro da escola, mas a violência promovida pelos policiais. E ao longo da elaboração dessa monografia eu conheci um programa chamado PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. E o meu mestrado eu fiz na Universidade Federal de São Carlos, também em São Paulo, estudando a aplicação do programa PROERD em Araraquara. Então o meu mestrado foi na área de educação. E a pesquisa resultou de um olhar sociológico sobre um fenômeno educacional, que era a polícia desenvolvendo programas educativos dentro da escola. No meu doutorado eu continuei estudando polícia, mas voltei a trabalhar no campo da sociologia, sem abandonar os processos educacionais. Eu estudo atualmente, estou em fase de conclusão do meu projeto de doutorado, onde eu estudo o processo de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, essa foi a trajetória, e o que me levou a estudar Sociologia da Educação foi um pouco de saber que a minha vida mudou por causa da educação, porque sou filho de camponeses, a escola era para mim um lugar não só que poderia me garantir uma melhoria das condições de vida, mas era um espaço diferente daquele que eu conhecia no meu dia a dia. A escola era um lugar de gente jovem, de gente com uma boa visão de futuro, né? Porque na escola estão concentradas esperanças muito bonitas e muito positivas com relação à vida. Está todo mundo indo daqui para uma melhora, é o que a gente espera. E essa alegria contida no espaço escolar é que me cativou, não só a permanecer na escola como professor, mas tomar a própria escola e a educação como objeto de estudo. Você disse que lhe cativou. Então, a primeira vez que o senhor lecionou, qual foi o sentimento? Primeiro dia que entrou em sala de aula? O primeiro dia, curiosamente, o primeiro dia que eu entrei em sala de aula, eu tive um sentimento um pouco angustiante. Eu me senti aprisionado, como antes eu nunca havia me sentido na condição de aluno. É curioso, a escola representava para mim, na condição de aluno, uma libertação, uma emancipação das tarefas na agricultura, de ter que trabalhar de sol a sol junto com os meus pais. Então na escola era um espaço de liberdade. Quando eu me vi como professor, eu passei a me sentir como se eu fosse um agente da repressão. Eu submeti aquelas crianças a um ritmo de trabalho, porque eu comecei dando aula para 8ª série, para o ensino médio. 8ª série e colegial, hoje ensino médio, e 9º ano. E aí eu me senti como agente de repressão. Mas depois eu entendi que eu gostava tanto de ir para a escola, mesmo que para tarefas repetitivas, para tarefas de aprendizado, tarefas rotineiras, porque elas eram no mínimo mais leves do que a que eu fazia na roça. Eu brincava que eu queria estudar para poder um dia não trabalhar na roça e poder acordar de manhã e tomar um banho, porque os meus pais me deixavam tomar banho quando eu acordava, porque eu ia trabalhar com uma coisa muito mais suja. Então eu nunca vi a escola como um espaço pesado. Eu só me dei conta de que estudar era uma tarefa pesada quando eu me vi como professor e vi aquelas crianças fazendo uma prova curvadas. Eu até escrevi um poema, né, sobre o custo às cervicais dessas crianças e desses adolescentes de ficarem redigindo. A primeira experiência não foi boa, mas depois
aquela alegria, a esperança, as festas, o contato na escola, a juventude predominante que está dentro dela me manteve confiante nessa motivação. Agora, acho que cativante mesmo a minha primeira relação com a escola, posso emendar uma resposta? Cativante mesmo não foi a minha primeira experiência como professor, mas foi a minha primeira experiência como aluno. Quando eu fui a primeira vez para a escola, na pré-escola, o que hoje é o primeiro ano do ciclo que a gente tem hoje, eu fui acompanhado pela minha mãe. Eu tinha 6 anos de idade e eu tinha até então convivido diretamente com a minha mãe. E ela me deixou lá e eu encontrei outras crianças, algumas que eu já conhecia, outras que eu não conhecia, e comecei a conversar com elas. De repente bate o sinal, a professora chega no pátio e chama todo mundo para dentro da sala. Eu peguei na mão da minha mãe e falei, mãe, vamos para a sala. E ela disse assim, não, de jeito nenhum, você está ficando louco, você vai para a escola, eu vou voltar para casa para costurar. A minha mãe era costureira. E quando ela disse isso, eu falei, mãe, se você não vai, então também não vou. Ela falou, não, você vai, você tem que ir para a escola. Você veio aqui para ficar na sala de aula, para aprender as coisas. Eu falei, não vou. E abri a boca, comecei a chorar sem parar. E minha mãe, muito brava, me deu um apertão no braço e falou, fica aí, sim senhor. A professora, um pouco mais cautelosa do que minha mãe, pôs uma cadeira na porta da sala de aula. E eu fiquei sentado numa cadeirinha aos prantos, olhando para dentro a aula acontecer. E a professora, mais, digamos assim, mais inteligente do que compreensiva, além de pôr a cadeirinha do lado de fora da sala de aula para eu sentar, começou a contar uma história que contava sobre a vida de um garoto que gostava muito da mãe. Eu falei, e já fiquei, um garoto que gostava muito da mãe, sei. E comecei a olhar para dentro da sala. Ela falou assim, e esse garoto que gostava muito da mãe não quis ir na escola. Eu falei, isso tem mais a ver comigo ainda. E olhei mais para dentro da sala. E virei a minha cadeira. De repente, ela diz assim, esse garoto que gostava muito da mãe e não queria ir na escola, não aprendeu a ler e a escrever. E um dia, depois de velho, ele chega em casa e não encontra sua mãe, encontra só um bilhete na porta. E ele encontra esse bilhete e não consegue ler. E aí ele começa assim, de fato, chorar, porque ele não sabe aonde está sua mãe. E ele precisa encontrá-la e para saber onde ela está, bastava ele ler o bilhete. Naquela hora, entre ela contar todo esse pedaço da história, eu fui empurrando a minha cadeirinha aos poucos e eu já estava debruçado em cima da mesa. A hora que ela terminou, eu falei, então começa a me ensinar a escrever, por favor. E eu descobri a importância da escola pelas relações afetivas. É isso que eu estou dizendo desde o começo, que é o que me faz ser professor. É um lugar de relações bem bacanas. O senhor hoje sempre realizado? Agora, o senhor já mais que... Pois é, né? Digamos que na carreira docente, ser professor de uma universidade pública, né, é um dos pontos mais altos. Dentro dela tem graduações, né, mas isso me enche de orgulho, até porque era um tanto do que eu podia esperar da minha vida. Sendo filho de família bem simples, do campo, os pais com pouca escolarização, eu tinha sérias restrições a conseguir ser médico, advogado, a fazer um outro tipo de curso, porque também existe um escalonamento, né, do prestígio de cada uma dessas profissões. Mas eu sempre quis, isso eu sabia, que de antemão eu gostaria de trabalhar na escola. Mas eu acho que o que faz a gente, para além de gostar de ser professor e de se sentir feliz com isso, mais importante do que isso é a gente admitir que é trabalho. E eu olho para a escola, além de valorizar as relações afetivas, além de valorizar o que pode ser gostoso e me fazer gostar da escola ou da universidade, da minha profissão por consequência, mas eu sei que isso é um trabalho. E sendo trabalho, ele tem uma série de responsabilidades, tem uma série de pesos. Eu não deixo de gostar, mas tomo em primeiro plano a docência e a atividade como professor como um trabalho, sem ilusões.